Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo. Meu nome é Gustavo Albanese, sou CEO da Rede Buda Spa e a gente hoje lança novos episódios e uma novidade para todos vocês, para todos nós que seguem a Rede Buda Spa, do BudaCast. BudaCast é uma série de episódios de podcast em que a gente traz franqueados da Rede Buda Spa, especialistas nas suas diferentes áreas de atuação, sobre temas específicos que fazem parte da realidade da gestão de gestores empreendedores em geral, especialmente de franqueados e franqueados Buda Spa. Então a gente vai contar como realmente é cada um dos detalhes. E para isso a gente está em São Paulo, dentro de uma van. E dentro de uma van, a cidade agitada de São Paulo rolando no nosso entorno como um todo, mas a gente está aqui tranquilo dentro, um bate-papo leve, tomando nosso chazinho indiano tradicional, um oásis na rotina, assim como é o Buda Spa, trazendo todo o nosso equilíbrio para isso. Então, hoje a gente traz, para começar a inaugurar aqui, um tema especial para quem é empreendedor e o calcanhar de Aquiles para boa parte das empresas, dos empreendedores e dos negócios em geral, que é as estratégias de gente gerindo gente. Os negócios são feitos de pessoas, especialmente os negócios como o Buda Spa, em que a entrega, o detalhe, os processos, todo o meio ele é fundamental e importante. E quem faz todas essas entregas são os nossos profissionais, os nossos terapeutas, os nossos especialistas e etc. E tem todos os desafios da gente fazer com que a operação siga fluida, gerindo as pessoas, e cada pessoa é um ser independente. Então, para isso nós trouxemos 3 franqueados Buda Spa, parceiros, excelentes no que fazem, e vou apresentar cada um deles. Primeiro, Gilsa. Gilsa, formada em fisioterapia, pós-graduada em gestão de vendas e negociação, MBA em vendas, marketing e geração de valores. Ela começou com clínica de fisioterapia estética lá própria em 2004, 2009, e um carinho especial pela Gilsa, porque ela trabalhou com a gente na franqueadora de 2015 a 2017, né, Gilsa? Como coordenadora de operações, conheceu a fundo a operação e depois se tornou franqueada do Buda Spa em 2017 com a unidade Ibirapuera. Gilsa, bem-vinda, a gente vai falar um pouquinho. Natália também com a gente, formada em estética e gestão de pessoas também, e está com experiência e trabalho no Buda Spa há 10 anos. Você é uma das nossas franqueadas mais longevas também e passou por vários ciclos de mercado, de desenvolvimento do Buda Spa, de crescimento, de aperfeiçoamento. Então a gente vai ter aí toda uma conversa bacana sobre tua experiência. Começou com a unidade de Piracicaba no shopping lá atrás, há um mês com a segunda unidade de rua também, então um sucesso. Suelen, aqui ao meu lado também, empreendedora, psicologia, formada em psicologia, pós-graduada em gestão de pessoas, especializada em People Analytics pela PUC, graduação executiva em Business Partner pelo INSPER, 15 anos de experiência em RH, especialista também em gestão de pessoas, formação, 2 unidades. Então, sejam muito bem-vindos ao BudaCast, agora que a gente começa o nosso trabalho, e vamos falar um pouquinho. Antes de começar, tem uma coisa. Cada um de nós tem uma xícara aqui, e a xícara do nosso chá indiano. Mas não sei se vocês viram, cada uma tem eu amo alguma coisa. E cada uma, a minha é eu amo clientes. Eu amo empreender. Eu amo vendas. Eu amo gestão de pessoas. Olha só, então eu quero saber, primeiro, eu amo clientes mesmo. Ela casou bem comigo, porque eu acho que cliente torna o nosso negócio o que ele é. A gente constrói todo o nosso ecossistema em cima de clientes. E eu acho que tudo que a geração de valor que a gente faz com o tripé que a gente fala, clientes, os colaboradores, os franqueados, isso daqui são os clientes de toda uma rede, um ecossistema de franquias. Então, eu acho que para mim ele casou bem. Gilsa, o que é o teu mesmo? O meu eu amo empreender, é o que me tira da cama todos os dias. Você estava falando que você só fecha as operações 25 de dezembro e 1 de janeiro. Exatamente. Então você empreende literalmente 363 dias por ano. Por ano, é isso. 2 dias de descanso, que mais ou menos, né? Natália. O meu é eu amo vendas. Eu amo vendas, e aí? Eu amo vendas porque, apesar do nosso ser serviço, começa numa venda, né? E uma venda muito bem feita. Olha aí, que bom. E você, eu acho que você, não sei não, você se formou nessa área, será que é isso mesmo? Aqui comigo, achei. Casou bem também, né? Eu acho que as pessoas são um pilar muito importante, né? Em qualquer negócio, e principalmente no nosso. Então, casou muito bem a xícara aí comigo. Bom, Gilsa, vamos lá começando por você. Você começou
você não tem formação na área de pessoas como elas duas têm. Não tem. Só que você, incrivelmente, se tornou uma excelente gestora de gente, de processos, de pessoas e cuida de todos muito bem. E pelo que a gente ouve, todos são muito felizes de trabalhar com você também, então prosperando há muito tempo. Conta o seguinte, fala um pouquinho como que você começou e todo esse processo, como é que foi? Quantas pessoas tem na tua gestão, debaixo de você? E como é que você cuida das pessoas, seu perfil, os desafios que você tem de cuidar aí de gente? Como que foi o seu trabalho até hoje? Bom, para cuidar das pessoas, eu inspiro a mim mesma, né? Como é que eu saí de não formação e não tenho nada de empreendedorismo, vim me especializar depois que eu já tinha o Buda. E como é que eu consegui, né, ser empreendedora? De onde veio essa força? Você foi empreendedora no começo, voltou a ser executiva e depois Isso, empreendedora. E agora depois empreendedora, multifranqueada. agora multifranqueada, mas eu não tinha formação. E eu comecei a entender que muito do que eu tinha vinha da minha criação, de dentro da minha casa, como é que eu fui educada. E aí eu comecei trazer isso para a vida real. Pera, eu fui criada assim, então eu tenho força para fazer isso. Eu fui educada assim, tenho força para fazer isso. E quando eu comecei a fazer gestão de pessoas, eu entendi que a criação, a cultura de dentro da casa dela impacta diretamente em quem ela é profissionalmente. E aí foi o gancho que eu tive para começar a criar uma equipe estável, para conseguir fazer o alinhamento de tipo de pessoas que eu queria que trabalhasse comigo, que tipo de cultura que eu queria levar para elas. E hoje, quando a gente faz a contratação, a gente faz muito baseado em crenças, como essa pessoa foi criada, qual o tipo de crenças que nós teremos que lidar com ela, porque a forma com que ela foi educada dentro da casa dela, você não vai conseguir, você não pode, nossa família não prospera, impacta diretamente no que ela vai desenvolver com a gente. Então, lá atrás eu entendi esse gancho de que se eu começasse a desmistificar que as crenças dela ali dentro do nosso negócio é importante, a gente aproveitaria o que dá para aproveitar, mas aquilo que limita ela não poderia vir para dentro. E aí foi entendendo a crença de cada um que eu fui conseguindo fazer com que a equipe fosse mais íntegra E e prosperando em prosperando conjunto. em conjunto. Ah, que legal, que bacana. E Suelen, você é diferente, você tem uma base, uma formação de gestão de pessoas, né? E você Isso. começou e criou uma carreira em RH e muita experiência em cima disso daí. Agora, como é que você viu diferente? Porque tem a teoria, né, que a gente aprende e tudo nos diferentes temas e cursos. Agora, a prática, você lida com um negócio real. Exatamente. Como é que você conseguiu transformar e pegar essa sua aprendizado de teoria, depois aplicando com recursos humanos ao longo do tempo, mas depois você vira empreendedora e tem que tocar o negócio com as pessoas com diferentes perfis, diferentes anseios, os problemas pessoais, as diferentes emoções, os perfis de cada área. Como que você fez essa transição e adaptação para o que realmente precisa no mundo real? Eu acho que a teoria ela é sempre muito bonita, né? Naquilo do que se deve fazer, de como se deve fazer. E quando a gente vai para a prática, nem tudo funciona muito bem dessa forma, né? E embora eu tenha tido uma experiência vasta em RH, em gestão de pessoas, eu trabalhava num ambiente muito diferente do ambiente onde a gente atua hoje, né? Então eu vim do mercado corporativo, atuava com equipes muito grandes, onde a gente não estava tão ali no detalhe do dia a dia, onde a gente não tinha uma proximidade tão grande com as pessoas. E quando eu vim para o Buda com o nosso formato de operação, né, para empreender e tudo mais, eu percebi o quanto era importante essa proximidade de fato com as pessoas. E aí é claro que a gente tenta aplicar um pouco do que a gente aprende ali na teoria, mas eu acho que a prática é muito mesmo você estar próximo das pessoas, você entender o que motiva cada uma das pessoas, você conseguir atuar ali dentro de um ambiente favorecendo com que as pessoas consigam dar o melhor de si. E, ao mesmo tempo, né, considerando que as pessoas têm os seus problemas, que as pessoas têm as suas dificuldades, que as pessoas precisam de desenvolvimento. Então, acho que a teoria, né, a formação, enfim, ela ajuda muito, mas eu acho que a prática é muito mais a pessoa, né, o ser humano que está ali, a sua capacidade de ter empatia com o outro, de se colocar no lugar dele, de dar direcionamento também, porque às vezes a pessoa, ela quer alcançar, ela tem vontade, mas às vezes ela não sabe como fazer. Então, eu acho que nisso a teoria também ajuda um pouquinho ali no dia a dia.
Mas nada melhor do que você ter empatia, se colocar e estar próximo e ajudar, assim como a pessoa está ali no seu negócio te ajudando, né, a atingir os seus objetivos, você também ter a empatia de apoiá-la a atingir também os objetivos dela. Então, acho que isso ajuda muito a gente na operação e não é fácil, é um desafio diário, né? Tem, às vezes, um desafio, não sei se vocês têm uma visão em relação a isso, que às vezes é o perfil do profissional que trabalha em cada área. Por exemplo, o terapeuta, ele tem um perfil de bem-estar e etc. E muitas vezes você acelerar ele, falar, trabalha mais 2 horas que você vai ganhar mais, ou vira o domingo, ou esse o cara espana, fala, não, não quero, não, no propósito ele dele é outro. Já a equipe de atendimento especialista, ela é uma equipe mais movida às vezes a resultado, processo, etc. Então tem uma diferença de gestão, né? Como que você consegue diferenciar o acompanhamento e a gestão de cada perfil dentro da operação? Então, eu acho que existe o perfil da função e existe o perfil da pessoa, né? Então, a gente, na maioria das vezes ali, o especialista de atendimento, que ele tem um foco em venda, ele já tem, né, essa perspectiva maior do resultado, do trabalhar mais, do que ele quer ganhar e tudo mais. E a gente tem, sim, os terapeutas que também têm esse perfil, né, que tem o foco de um objetivo de vida que ele quer atingir, então ele também vai comprar mais fácil ali, ou às vezes trabalhar mais por conta de uma remuneração. E a gente tem as pessoas do time que estão ali. Claro, todo mundo, né, trabalha porque precisa, né, de dinheiro, enfim, porque tem as suas vidas para manter, mas tem algumas pessoas que também trabalham pelo propósito, e às vezes o foco é a qualidade de vida, não é a remuneração. Então, a proximidade te ajuda também a entender o que motiva ele no dia a dia e tentar atuar em cima disso. A gente tem também, por exemplo, as diferenças de gerações, né? Então, a gente tem gerações que são mais estáveis, que têm mais a visão de longo prazo, a gente tem a geração que é mais imediatista, que é mais competitiva. Então, tudo isso impacta ali o dia a dia e como você vai conduzir cada profissional. Então, ter uma gestão próxima de acompanhamento, de feedback e alinhar o alcance dos objetivos que você tem para o seu negócio com os objetivos que aquela pessoa também tem de vida, te ajuda a ter um equilíbrio. Então, não dá para ter todo mundo que tem foco em qualidade de vida e nem todo mundo que tem foco só na remuneração. Então, acho que ter uma mescla desses perfis dentro do time facilita com que a gente consiga ter um equilíbrio e manter a operação rodando dentro da expectativa que a gente tem de faturar e também atendendo a expectativa de profissional de cada pessoa que está ali no seu time, né? E é isso que é desafiador. É desafiador mesmo. Isso, Natália, você está com a gente há 10 anos no Buda Spa. E você começou nova, você tinha 26 por aí? Tinha 26. 26 anos. 26 anos. E aí a gente passou, naturalmente, como qualquer operação, passamos por ciclos, crescimento, pandemia, volta, melhorias, inovação. E naquele momento você começou como você ainda não tinha uma bagagem de empreendedorismo, mas e também a sua carreira como executiva, trabalhando, ela era curta. Então você começou desenvolvendo uma maturidade que hoje você conduz aí com maestria a tua equipe. A gente está falando, você tem terapeuta com você de 7 anos e está há muito tempo lá. Então esse encantamento, engajamento e o ciclo perfeito de trabalho numa operação como a tua do Shopping Piracicaba, que está sempre lotado, é um sucesso e etc. Como que você sente, assim, a tua maturidade ao longo desse tempo que você foi ganhando, junto com a gestão das pessoas que você foi tendo que conquistar e fazê-las acontecerem ao longo do tempo? Como é que você entende todo esse caminho pelo qual você passou aí? É o que as meninas falaram, estar presente na unidade faz muita diferença. Conhecer o seu colaborador, né? Entender as dores deles, porque é o que elas falaram, um é muito diferente do outro. Então, na perspectiva de vida diferente. Então, para o sucesso, eu fiquei ali muito presente. Eu faço elas também muito participativas. Então, eu peço opiniões, eu faço elas se sentirem pertencidas à empresa mesmo. Engaja elas no processo como um todo. Peço opiniões, sugestões, peço para elas falarem o que ficaria bom para elas, para adaptar com o que fica bom para a empresa. Então, eu faço elas muito pertencentes. Eu senti que isso fez muita diferença nesses anos e de fidelização de terapeutas, porque eu tenho a de 7, mas a mais nova tem 6 meses, mas eu tenho de 3 anos, de 2 anos, que assim, que ficaram fixas, e as que saíram foi por motivos assim, ou mudou para São Paulo, ou ficou grávida. Então, eu sou muito presente, muito próxima delas. E eu acho que fazer com que o profissional assuma
um certo protagonismo na função que ele ocupa, ele é fundamental, né? A gente engaja ele no processo e etc. E para isso tem várias ferramentas que a gente usa de processos de gestão de equipe, um conhecimento pessoal, etc. Como é que você retém? Porque a gente tem o desafio do recrutamento e seleção, que a gente daqui a pouco pode falar um pouco sobre isso também, que é uma dor, acho que de todo o mercado como um todo, do nosso especial, específico e tudo. Mas depois que ele entra lá, esse cara, às vezes, ele tem oportunidades de negócio de outros segmentos, de outras áreas, etc. E ele precisa ver como que aquela empresa também ele vai contribuir para ela, mas como é que ela agrega no crescimento profissional dele, como é que ela agrega valores para a vida pessoal. Como é que você usa ferramentas, estratégias, como é que você faz para reter esses profissionais ao longo do tempo? Você tem uma de 7 anos, né? Então, e gente com bastante tempo na operação. Primeiro é a valorização, né? Eu valorizo todos que estão lá dentro, seja em reuniões, seja no one-on-one, então o reconhecimento. Mas o que eu vejo de mais dificuldade é na hora de você, na retenção. Você fala, conversa com a pessoa, explica como é que é, a pessoa fica meio assim, mas é porcentagem, é comissão. Aí ela entra. Aí ela vê o fluxo de atendimentos que ela pode fazer, o quanto ela pode crescer e o quanto as coisas vão acontecendo ali para ela. Então, aí eu acho que a fidelização é mais fácil no dia a dia dela, vendo o quanto e aonde ela pode chegar. Isso daí é o desafio. Gilson, o que você usa de ferramenta para ele se incentivar a ver, ó, daqui 1 ano eu posso estar ali, dali 5 eu posso crescer mais, avaliações, desempenho, incentivos seja de remuneração ou não. Como que você trabalha a estratégia de gestão da equipe a médio e longo prazo? Perfeito. A gente vai falar de recrutamento depois, mas eu acho que isso já começa no recrutamento. A transparência, imagina assim, que a gente o treinamento ele demora quase 30 dias, o nosso processo seletivo ele demora quase 20. Então, a gente faz entrevista individualmente com cada um. Fechou um grupo, a gente faz uma reunião, assim como o seu Jaime faz. Ali eu coloco todas as possibilidades, tudo que pode acontecer de ruim e como ele pode crescer. E coloco o que a gente busca, né, num colaborador ou num prestador de serviço. Para recepção e limpeza, eu uso a mesma metodologia para todo mundo. Então, desde abrir o Google e mostrar a avaliação de clientes e explicar para ele entender o que a gente faz, o que a gente entrega, o que a gente espera desse profissional que está ingressando dentro do Buda. E nem falo de cultura nesse momento, porque a cultura ela vai acontecendo ao longo do tempo. Então, quando você coloca tudo o que você espera, e uma coisa que eu sempre uso, independente da função, eu não digo pro profissional que eu estou contratando que, ok, eu quero trabalhar com você. Eu digo, eu quero trabalhar com você, para mim está tudo ok, só que eu preciso que você vá para sua casa, você pense muito bem em tudo que a gente conversou e amanhã você vai me dizer se você está comprometido com o que eu estou te propondo aqui. Engaja, inverte o engajamento. Exato, porque eu entendo que se a pessoa, ela teve tempo, ela pensou, ela olhou para mim e disse ainda assim, eu quero, e eu coloco tudo que tem de bom e tudo que pode acontecer no caminho, sou muito verdadeira. E ainda assim ela diz, eu quero seguir com você, isso já facilita muito, 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 muito o processo. É uma escolha mais consciente uma também, escolha né? mais consciente. Aí ela já começa a pertencer ali naquele momento. Ela fala, eu quero fazer parte disso. Poxa, tem esse desafio, mas para mim vai ser bom, né? Então começa ali. Depois, sempre, sempre, sempre. A retenção é estar se colocar no lugar do outro. Não tem como, cada um é um. São 80 pessoas diferentes, cada um tem o seu problema. Na minha concepção, é muito difícil a pessoa entrar pelo portão e dizer o meu problema vai ficar lá fora. Não vai. Então, você tem que sentar com a pessoa, você tem que entender o problema dela. Às vezes, ela está tão mergulhada no problema que ela não encontra a solução que para a gente parece fácil. Então, independente do modelo de contratação, eu sento, eu converso, eu oriento, eu falo, você já pensou por aqui? Você já pensou por ali? Então, assim, por mais que existam regras na empresa e todo mundo está de acordo com as regras quando ingressa, a gente não pode levar ferro e fogo. Você tem que se colocar no lugar, você tem que ajudar, desde sentar e ensinar a pessoa a fazer conta. Eu tenho X de gasto por mês e eu quero comprar tal coisa. Então, você tem que aumentar essa quantidade de atendimento diariamente para você chegar ao seu objetivo financeiro. Então eu vou fazer um financiamento, mas existe essa possibilidade aqui que talvez você consiga mais rápido, gastando menos. Então, é dar uma consultoria para a vida da pessoa. Lógico, alguns não estão abertos, mas a maioria está.
Então, eu acho que o Que é dinheiro... gente lidando com gente, né? Gente Então, lidando com gente. O dinheiro ele é extremamente importante, o ganho é importante. A gente faz algumas ações de reconhecimento. Essa questão de plano de carreira, eu já usava um plano de carreira mais acelerado, baseado na entrega, porque para que não ficasse tão longo e viesse um reconhecimento mais rápido, mas tudo é uma troca. Eu produzo mais, eu me desenvolvo mais e eu ganho mais. Só que existe outras coisas que eu faço ali dentro também. Então, por exemplo, o terapeuta. Eu sei que ele trabalha comigo e ele quer fazer outra coisa, muitas vezes trabalha em outro local, e isso para ele não é bom, porque ele vai trabalhar longe, onde ele arrumou. Então, eu sempre fico pensando na contratação até onde essa pessoa pode chegar. Eu já vejo brecha ali de onde ela vai chegar. Então, por exemplo, eu tenho um terapeuta que trabalha comigo no marketing. Ela faz um período de manhã, gravando, faz toda a dando quase parte que uma carreira para eles em outras frentes para em desenvolver o outras negócio. frentes. Eu tenho terapeuta que saiu de terapeuta para assumir um cargo no marketing mesmo. Hoje ela coordena ali, né, toda a parte de marketing. Então, quando eu contrato, eu já tenho essa visão de como é, que vai motivar essa pessoa, o que vai engajar, o que ela busca, e é conhecer, e é todos os dias. Então, óbvio que lá a gente faz uma leitura, entende se ela quer ser desenvolvida ou não, mas é o dia a dia, o tete a tete, o one-on-one que faz a gente entender o que é importante para essa pessoa. Porque para alguns é dinheiro importante, mas para outros não. Para algumas pessoas, ter a possibilidade de sentar com a gente, bater um papo, colocar um problema e a gente ajudar, isso já é o suficiente para a vida dela. Ela busca orientação ali. E tem uma parte que isso você falou muito bem, e tem uma parte que você citou no meio do caminho, que é a questão de cultura também, né? Porque às vezes você tem todo um processo de trabalho, de desafio, de engajamento, de ferramentas, mas a pessoa, ela não se encaixa naquele Sim, ambiente de cultura. E aí, se ela não tem uma descoberta do que é a cultura do negócio da empresa logo de cara e vai se aprofundando, mas entende onde ela está pisando e qual que é quais são os valores e princípios daquela empresa, às vezes pode ter um desencaixe ao longo do Ela tempo, não vai né? ficar engajada, né? Ela não faz. Como que você faz, Suelen, por exemplo, para engajar eles na cultura com os processos para fidelizar eles aí e fazer eles se engajarem no trabalho? Eu acho que a cultura ela também está muito vinculada ao processo de retenção, né, dos profissionais. Então, eu acho que você ter um bom ambiente de trabalho, ter um ambiente onde de fato você tem o foco no desenvolvimento do profissional, seja ele com treinamento, seja ele com acompanhamento, direcionando ele para o objetivo dele. Tendo, né, uma questão de um ganho que seja significativo, que seja importante, né, adequado para aquela atividade, para aquilo que ele executa, ele sentir parte de fato, sentir que aquele trabalho que ele executa é um trabalho importante, é um trabalho valorizado. Então, acho que tudo isso faz parte da retenção e também está atrelado ao que a gente tem de cultura. Então, dentro das minhas unidades, eu costumo ter um código de cultura definido. Então, o código de cultura é basicamente algumas regrinhas ali, onde a gente deixa muito claro para os profissionais quais são os comportamentos que são valorizados naquela empresa, quais são os comportamentos que não vão ser tolerados. Isso também, lá para mim, no meu Deixa processo, claro e já transparente, começa sem no dúvida. processo de seleção. Então, eu deixo muito claro para a pessoa, quando eu estou fazendo o processo seletivo, claro que já contrato as pessoas alinhadas a esses valores, né, que a gente tem ali de cultura, mas eu deixo muito claro para elas: olha, então o que a gente valoriza aqui é isso, e o que a gente não tolera aqui é isso. Então, desde quando ela entra, ela já tem esse conhecimento claro do que a gente espera dela dentro daquela operação e do que a gente vai valorizar, né, da execução dela no dia a dia, de como ela se comporta no dia a dia. E acho que isso tem um resultado muito positivo para as pessoas que de fato estão alinhadas com aquilo que você está buscando. E acontece casos de fato também da pessoa não se identificar com a cultura que você deseja ou E que você normal, tem né? implantado, e Acontece. ela não vai continuar ali. Acho que faz parte também. Então, acho que ter isso muito claro e ter isso bem definido ajuda bastante, né? E aí a gente considera isso, por exemplo, nas conversas, nos feedbacks, né? Olha, aqui acho que tá bacana, aqui acho que a gente pode melhorar, olha, aqui a gente está criando muito conflito, e isso deixa um ambiente de trabalho que não é bacana, e se não é bacana para um, não é bacana para as outras pessoas. E a gente passa boa parte do nosso tempo no trabalho, né? Então ninguém quer estar num lugar onde você não é bem relacionado com as pessoas, onde Clima é tudo, né? exato. E da mesma forma com os clientes, né? Embora a gente não apresente esse código de cultura para os clientes, com relação aos clientes, a gente também tem aqueles valores que a gente vai aceitar e vai, né, agregar para a gente também, e aquilo que a gente não vai tolerar dentro da operação.
E eu acho que isso também é importante para o time. Então, o time sente quando você fala, não, o cliente tem razão, o cliente tem sempre razão, e a gente vai tolerar tudo que tiver que tolerar aqui. E quando eles sentem, de fato, uma relação de parceria, do tipo, a gente precisa respeitar o cliente, a gente também precisa ser respeitado por ele. Então, acho que tudo isso é a cultura e que tem um E vai impacto também passando nesse por um processo. negócio que eu vejo assim, o desafio das novas gerações, né? Que Exatamente. é uma questão aí que a gente vê os valores das novas gerações e como que eles encaram a responsabilidade e o trabalho. Pegando antigamente, estava até comentando, eu lembro, eu vim de trabalhar em banco, mercado financeiro, e não existia bullying, assim, existia o bullying, mas não existia a palavra bullying, era normal, e era trabalho, era pressão, virava à noite, fazia, e era tenso, um querendo atropelar o trabalho do outro, era, mas no final do ano vinha, no começo do ano seguinte, vinha o que chamava do cala-boca, que é o bônus, aí você ganha o bônus, fala, aceito, me paga dinheiro, Vou meu aguentar mais valor um principal, aguento mais um tempo e vamos embora. Hoje não é mais isso, o dinheiro, e aí várias pesquisas, não é o principal item quando a pessoa escolhe e se engaja num negócio, especialmente as gerações mais novas que vão se apegando a outra cultura, a outros valores. Natália, na empresa, no dia a dia do negócio, você tem sentido, e você que está há 10 anos lidando com o mesmo perfil de profissionais dentro da equipe, você sentiu que gerações mais novas você precisou ou aculturar de outra maneira, ou se adaptar à forma de gestão, ou fazer alguma coisa diferente do que você tinha que fazer, como que é isso na sua visão? A nova geração é muito mais difícil de aceitar, né, as regras, as normas da empresa, mas eu deixo sempre também muito claro o que eu espero, é igual a Suelen falou, eu deixo muito claro, só que tem muita gente que não aceita. Então a gente já sente no perfil da contratação e do perfil da vaga mesmo, né, que a pessoa não vai engajar com a gente. No shopping, a minha equipe hoje ela é 100% alinhada, eu não acho que eu não tive que fazer nada assim fora que eu tivesse, ai, não vou aceitar para continuar com a equipe, porque hoje eles são 100% alinhados e eles seguem a cultura exatamente como eu falei no início, dos valores. Então, eu no shopping eu tenho muita sorte, eu quero ver agora na segunda unidade, né? É um desafio e a gente percebe que essas mudanças e a forma como a gente tem que se adaptar muitas vezes às novas gerações, ela é um negócio também necessário, né, Gilson? Como é que você cuida dessa frente aí? Talvez essa seja a questão que mais me intriga na gestão de pessoas, porque assim, eu acho que a cultura, ela vem por exemplo, né? Então não adianta a gente colocar uma cultura ali dentro, escrever o que a gente deseja, se principalmente nós, né, franqueados, não dermos um exemplo. Então eu acredito muito na liderança, por exemplo. Então a gente contamina outras pessoas. E a minha equipe, inicialmente, quando a gente começou lá atrás a primeira unidade, a maioria é geração Z, né? Que tem pensamentos mais alinhados. Eu sou da geração da geração Y, perdão. Eu sou da geração Y e o pensamento ele é mais alinhado. Flui melhor, mas Flui é mais melhor. claro que E naquele momento eu percebi que a gente estava criando escudeiros a gente estava criando defensores da cultura da empresa. Então, a partir do momento que você dá o exemplo, as pessoas entendem qual é a cultura da empresa. No entanto, todos esses escudeiros hoje são gestores. Todas as minhas gestoras vieram evoluindo de lá de trás. Então, quando chega uma equipe nova, precisa ter um trabalho de integrar essa equipe dentro, né, da geração anterior, mas eles trazem uma visão diferente para o negócio. Você imagina que um treinamento de recepção antes, que a gente antes chamava de recepção e hoje especialista de atendimento, para a pessoa ficar boa, ela demorava 3 meses, 4 meses. Hoje você dá um treinamento para essa equipe que chega, 15 dias eles estão dominando o sistema, eles viram o negócio de ponta, estão sugerindo coisas. Então, a forma com que a gente integra as duas equipes é muito importante, porque eles trazem uma visão nova. Imagina, eu fiz aula de datilografia. A gente é da época da agenda de papel. Da agenda de papel. Eu fiz datilografia para aprender a lidar com o computador. E hoje eles vêm e traz uma facilidade para a equipe que chegou como eu, crua, né? Então eu sempre tento trazer os dois olhares. Você está chegando novo, existe essa cultura, essas pessoas estão aqui há muito tempo, então ela não vai ter a praticidade que você traz. E você vai passar isso para elas. E a equipe que está aqui
Tá vindo visão nova, isso é muito importante e todo mundo tem para aprender com todo mundo. Então, acho que a forma com que a gente conduz essa integração da equipe, ele é muito importante. Então, hoje eu tenho uma equipe muito mesclada e que funciona muito bem, porque a gente tinha já os escudeiros da cultura. Então, quando essa pessoa Equilibrou. Não equilibrou. Então, quando essas pessoas chegam, elas já me ajudam a colocar a cultura em dia com quem está chegando agora, né? Já ajuda a formar essas pessoas. E quem vem novo traz essa visão de modernidade, de tranquilidade. A geração anterior, elas se comunicam melhor com o cliente. E a geração nova, elas executam melhor. Tecnologia. E acho que isso, para a gente, é fundamental. Então, E essa a troca entre elas também é muito rica. valiosa, porque desenvolve os pontos que, às vezes, são melhores em uma ou em outra. Exatamente. Então, a gente vai fazendo o quê? Eu sempre, todo mundo ali... Mesclando equipe de diferentes perfis e gerações. Exato. E mesmo com a mesma função, a gente sempre identifica o que cada um é melhor Se destaca. e dá uma leve responsabilidade maior no que aquilo cada um tem de melhor ali. Quando a gente faz isso, todo mundo se sente importante, ninguém é melhor do que ninguém, e um completa o outro e o trabalho flui. Acho que isso é importante. Agora um tema delicado, doído para recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção é assim, é difícil, são em poucos momentos que a gente fala, tô com a equipe completa, não preciso de ninguém. Né? Às vezes você está num período, mas aquilo passa. E aí você vai voltar a precisar de alguém novamente. E aí, o que acontece, acho que isso é uma dor de muito gestor e franqueado, que é o seguinte, ele está com vamos dar o exemplo do nosso negócio do Buda Spa, em que a gente tem terapeutas e sem terapeutas a gente não gera receita. É o que nos ajuda a gerar receita e faz parte do negócio como um todo. Às vezes a equipe está com metade da quantidade de terapeutas do que é necessário. E aí, na hora do recrutamento e seleção, acontecem dois problemas aí. O gestor vai perdendo muitas vezes a gestão e necessariamente tem que ou rever a equipe ou dispensar alguém da equipe, etc. E ele fala, não vou dispensar porque eu dependo dele, se eu dispensar eu perco tudo e aquilo vai piorando, virando uma bola de neve e a operação ela não flui bem, a gestão já não está funcionando bem. Ou do outro lado, ele recruta o primeiro que aparecer. Fala, putz, eu não vou filtrar muito bem e vou... quem aparece eu recruto. E essa é uma dor latente e constante. Como é que que vocês fazem? Me conta, Suelen, fala um pouco, como é que vocês administram isso? Porque acho que a pergunta de $1 milhão é difícil. Eu acho que não tem receita de bolo, né? Depende muito da situação que você tá, porque às vezes você tá com um profissional também que não tá bacana ali na operação, e aí você ficar com ele por mais tempo para não ficar descoberto, às vezes geram outros problemas dentro da operação, então acho que você precisa sentar de fato e analisar qual é o seu momento e tomar a decisão que seja estratégica para você naquele momento. Com relação a recrutamento, assim, eu acho que é um tema que faz com que a gente busque alternativas todos os dias. Então, eu já tentei anunciar em sites tradicionais, já fiz parcerias com escolas de formação técnica, com universidades, enfim. E tem canais que te dão um super retorno bom num processo que você faz, quando você usa o mesmo canal no outro processo, você já fala, poxa, não rolou. E aí o fluxo também, geralmente a gente entrevista muitas pessoas para conseguir encontrar um profissional adequado, outras vezes você chama muitas pessoas e aparecem 1, 2, e em determinados momentos você vai ter que tomar uma decisão. Às vezes você vai contratar um profissional que a princípio não era o que você estava buscando e você vai assumir ali a sua responsabilidade de desenvolver para que ele chegue ali onde você espera. Outras situações não, você fala, poxa, não, nessa situação eu preciso de fato trazer alguém que já esteja, né, um pouco mais alinhado, porque eu preciso rodar mais rápido. Então, acho que essa decisão, ela depende muito do momento. Mas uma estratégia que tem funcionado bem, eu acho que é você ter um ambiente bom de trabalho, onde as pessoas que estão ali, gostam de estar ali, elas recomendam o seu ambiente para outras pessoas. E quem está buscando a oportunidade, que vê alguém que você conhece ou que você já tem uma relação, que recomenda aquela empresa, você já tem um diferencial competitivo para que a pessoa venha. Então, acho que isso também ajuda ali no processo. Acho que as últimas contratações e as contratações mais assertivas que eu fiz, na maioria das vezes foram por indicação, porque o profissional que está com você, ele já sabe qual é essa cultura, ele já sabe como você funciona, e na maioria das vezes ele vai te indicar um profissional que também já está mais alinhado com
com a sua atuação. Então, é assim, não tem receita de Não tem bolo, mágica, né? Não tem jeito. E, Natália, como é que você faz isso? Porque é um desafio. Você tá, por exemplo, agora precisando recrutar mais para operação nova, tem desfalque, tem que voltar e às vezes você fala, putz, se eu não tiver mais terapeuta, eu perco faturamento, aí tem que, e aí unidade outra também, muitas vezes você tem que reter e contratar mais gente, ou às vezes tem uma gestão de liderança interna que não está positiva. Como que você gera Eu isso? já passei pelas duas situações, de ficar com um terapeuta na unidade que não estava tão engajado, por não poder ficar sem terapeuta, que assim, foi péssimo, né? E eu já também já contratei assim, não, eu tô precisando, eu vou contratar essa, e deu muito certo. Porque daí é isso que ela falou, ela entrou na empresa, ela viu como que funciona, ela viu onde ela pode chegar, ela se encantou com o Buda, com todos os valores que a gente apresenta, né? E deu muito certo. Então eu já passei pelas duas situações, e é o maior desafio, principalmente agora na unidade nova, que é uma unidade grande, que eu preciso de 10, são 6 terapeutas, e a gente é um desafio diário, que é o recrutamento e a fidelização, né? E Gilson, você tem toda a sua fala, todo o critério de engajar, de mostrar, de escolher o perfil, de adaptar. Só que às vezes você precisa, vamos dizer, 10 terapeutas, não vem 1000 currículos, vem 12. Como é que você entra nesse detalhe e consegue realmente aplicar o preciosismo que precisa ter na operação para encaixar o perfil da pessoa na cultura e etc., versus a dificuldade de achar pessoas aí? Eu recruto 363 dias no ano. O tempo inteiro. O Assim. tempo inteiro. É. Tempo inteiro. Eu tenho vagas abertas o tempo inteiro para toda a equipe operacional. Porque senão eu caio nessa de precisar contratar no desespero. E eu não me permito mais fazer isso. Então, se a pessoa é boa, se o currículo dela vale a pena, então eu tenho uma pessoa que faz o filtro, faz os testes. Hoje a gente está bem mais evoluída na contratação. Então, se ela é boa, se ela vale a pena, se ela está alinhada com a cultura da empresa, eu trago ela para treinar. Só que eu nunca trago ela para treinar e digo assim: você vai para essa unidade específica. Eu treino ela, depois de todo o treinamento é que a gente entende aonde ela se enquadra, porque são 3 empresas e a cultura de cada uma ali, porque a cultura também é formada por pessoas, né? Então a cultura de cada uma, o dia a dia de cada uma é diferente. Então, se eu pego uma pessoa que é muito acelerada e coloco, por exemplo, no Jardim Europa, não vai funcionar. Se eu pego uma pessoa muito tranquila, que vem com essa questão de eu só vou atender X por dia e coloco no paulistano, não vai funcionar. Então, a gente treina, mapeia, vê se tudo que a gente identificou ali na contratação de testes se é verídico. E aí a gente define para onde ela vai. E se eu tiver sala, ou quanta sala eu tiver, eu vou colocar terapeuta, porque a gente sabe que se você tem sala, o movimento vai vir. Se você tem sala, o movimento vai vir. Então eu tenho a equipe sempre inflada, não falta atendimento. Se alguém falta, eu não fico sobrecarregada, essa pessoa não fica culpada porque ela tem uma agenda cheia de clientes, porque eu tenho alguém ali para dar esse suporte. Então a gente entrega na mão de Conseguiu Deus e vai que adotar dá uma certo. estratégia boa de continuamente estar colocando Sempre. gente Para ali. recepção, para limpeza, porque é um ciclo, né? A recepção tá ali, a especialista tá completa, mas pode ser que de hoje para amanhã alguém vire e fala, olha, não venho mais. A gente faz tudo para que isso não aconteça, mas todo mundo está vulnerável. Então eu prefiro trabalhar com mais do que faltando. Então essa é a minha estratégia. Agora, uma pergunta difícil para todos, que até eu me perguntando, eu teria dificuldade de responder, porque assim, gestão de pessoas, ela é necessário. Mas a pergunta é, ele é prazeroso e necessário ou ele é só necessário? Porque a gestão nossa como empreendedor, ela é prazerosa, a gente gosta do que a gente faz, etc. E a gente vira multidisciplinar, tem que aprender uma coisa, fazer outra, etc. E na minha cabeça eu não tenho a clareza de quais atividades que eu gosto mais e que eu gosto menos. É tudo job to be done e eu gosto do que eu faço ali. Como que é a visão de vocês? Vocês sentem assim? Porque, mas naturalmente também tem gente que tem um prazer, por exemplo, eu gosto de olhar números. Isso para mim é um pouquinho mais prazeroso do que só necessário. Eu olho, analiso, vejo índices, KPIs, etc. Mas outros nem tanto. Gestão de pessoas é um negócio que é necessário, mas eu não sei até que ponto ele é uma coisa que é prazeroso fazer continuamente, como é para mim olhar números também. Então, cada um tem o perfil. Como é que vocês veem isso? Suelen, você que... Eu acho que
toda atividade, mesmo aquelas que a gente gosta muito, tem horas que você fala, poxa, essa parte aqui não é bacana. Ai, putz, hoje eu não tava afim de fazer isso aqui. E quando é uma atividade que a gente toca, uma análise de números, uma atividade mais operacional, enfim, às vezes você consegue ter a escolha de hoje eu não vou fazer isso, amanhã acho que se eu tiver melhor eu vou fazer. E eu acho que a gestão de pessoas é a mesma coisa, né? Acho que tem coisas que são muito prazerosas dentro da gestão de pessoas e tem coisas que são mais desafiadoras e talvez não tão prazerosas assim. Mas que precisam ser feitas. E diferente de atividades que às vezes a gente fala, não, um dia que eu tiver melhor, um dia que eu tiver afim, eu vou Essa não fazer, dá pra a postergar. gestão não dá para Tem que postergar. fazer. Então, eu acho que ela não é 100% prazerosa o tempo todo, mas que ela é necessária o tempo todo. Uhum. Então, para mim, eu vejo muito assim, eu gosto muito de fazer a gestão de pessoas, gosto bastante também da análise dos números, então acho que é uma mescla, mas o que eu vejo gestão de pessoas dessa forma. Acho que ela é muito prazerosa, mas ela tem também os seus pontos desafiadores e mais difíceis, e que às vezes não dá simplesmente para dizer, não, esse aqui eu não quero fazer. Uhum. Porque ela exige diariamente, né, o tempo todo. Então essa é a minha visão, assim. Vocês também compartilham essa mesma linha? Como que... Eu vejo que existe uma diferença entre fazer gestão de pessoas e liderar pessoas. São duas coisas totalmente diferentes. Fazer gestão de pessoas cansa, porque a gestão é você lidar com o problema ali diariamente. Então, isso me cansa bastante. Cansa que eu divido com outras pessoas. Eu tenho outras gestoras que compartilham comigo. Liderar pessoas, eu amo liderar pessoas. Liderar pessoas é pegar ela, o que ela é hoje, e falar: quando você sair daqui, se um dia você sair, você tem que sair melhor. Você quer sair melhor? Isso é liderar. Então, isso é o que eu amo fazer. Lidar no dia a dia com a gestão das pessoas são pequenas coisinhas ali. Ah, eu vou faltar, fecha minha agenda, isso, aquilo, tal. Desgasta. Mas pegar uma pessoa, ver como ela chegou. E não só isso, eu acho que o meu crescimento como líder e como gestora está totalmente relacionado às pessoas se permitirem que eu faça isso com elas. Foi talvez o que mais tenha, né, me feito. A gente aprende todos os dias com as pessoas que a gente está liderando e fazendo gestão. Então, eu amo liderar, não abro mão de liderar, não E na liderança você vê uma transformação do uma outro, né? transformação É um do negócio que outro. você não tá lá para resolver, Do você tá outro lá de para você E desenvolver. de você também, exatamente. Não Aí, tem nada melhor do que você liderar e ver a pessoa evoluindo, né? sim, aí tem dia que você olha de manhã no espelho e fala: eu sou boa. Isso é a única coisa que eu olho e falo: Olha onde a pessoa chegou, olha como onde a desenvolveu, pessoa como chegou. ela foi. Então, Isso é muito assim, bacana. você tem que ser apaixonado por pessoa para liderar, mas fazer gestão de pessoa, você pode não querer fazer hoje, você pede ajuda para alguém que vai te ajudar ali no dia a dia. E nem todo líder é gestor e nem todo gestor é líder. Eu gosto de liderar e tenho que fazer gestão, mas eu acho que é, É uma dualidade é uma importante. dualidade importante. Gente, a gente está quase chegando no nosso final aqui. Passou super rápido o bate-papo, mas uma última pergunta para cada um de vocês responder, que é o seguinte: o que que vocês não delegam? Porque tem coisa, a gente tem frentes que são mais estratégicas, mais operacionais, é questão do dia a dia, é gestão de equipe, é processo, mas tem coisa que tem muitas vezes o toque e o DNA do empreendedor que está por trás gerindo aquele negócio que precisa permanecer em várias frentes aí. Gilsa, o que que você não delega que assim, a Gilsa ela é a número um, a responsável e tem que passar sempre por você? A liderança. Liderança. Eu formo líderes para trabalhar comigo, mas eu não abro mão de estar ali desenvolvendo aquelas pessoas e acompanhando o processo de desenvolvimento dela. A liderança acho que é uma coisa que se eu largar a mão, para mim a empresa deixa de fazer sentido. E precisa sempre de uma identidade, né? Uma coisa, o caminho e etc. Por mais que cada um tenha seu protagonismo na função e etc., ele sempre precisa do norte maior do negócio, é fundamental também. E Natália, e você? Porque tem diferentes atividades e perfis e funções mesmo. O que tem que ser a Natália, porque isso é importante para você dar a sua cara e DNA no negócio do que você faz? Hoje eu não tenho nenhum suporte, né? Eu sou sozinha na sociedade, não tenho gestora, não tenho gerente, então tudo passa por mim. Mas essa parte da gestão de pessoas, eu gosto de eu mesma fazer. Então, assim, tem algum problema, eu que lido com, eu vou conversar com a pessoa, então eu sou 100% na unidade, então eu sou 100% aberta a conversas e a gerir as pessoas lá dentro. Legal. Suelen.
Eu acho Difícil. que... Mas pensando na operação, de uma forma geral, ou na gestão de pessoas? Porque a gente tem na gestão e na operação. Abertamente, assim, o que é importante ter o toque da Suelen em tudo que passa. Eu confesso que eu tenho um perfil um pouco controlador quando a gente Centrali- pensa na operação, centralizador. E isso, às vezes, é até um dos motivos da minha sobrecarga. Eu falo, poxa, mas isso é culpa minha, né? Porque eu tenho dificuldade de soltar, de delegar. Então, na operação, eu tenho algumas coisas que eu não abro mão. Então, o controle financeiro ali, ele fica muito sob a minha responsabilidade, porque eu acho que ele dá um olhar também geral, né, de direcionamento, enfim. Embora eu tenha uma pessoa maravilhosa que me dá suporte na operação, que é a Mônica, que tem um perfil que é muito mais comercial do que o meu, né? Que era uma dificuldade para mim. Então, como eu sabia que esse era um calcanhar de Aquiles ali para mim, eu falei, eu preciso de alguém que me apoie, me suporte, porque às vezes eu gastava muita energia investindo nisso. Até para você crescer e conseguir atuar em coisas mais de valor Exatamente, ter agregado. o olhar, né, do estratégico, enfim. Então, a Mônica vem para me dar esse suporte aí que faz toda a diferença para mim no dia a dia. Então, a parte da gestão ali operacional, do dia a dia da operação do spa, a Mônica me ajuda, assim, lindamente e toca com muita tranquilidade isso. Mas as conversas individuais, os feedbacks, enfim, eles sempre são conduzidos por mim, seja nas especialistas de atendimento ou com relação ao time técnico. Então, eu tô lá sempre olhando o NPS, se tem algum ponto crítico ali, às vezes a gente já delega para a líder técnica, né, ter um contato mais direto e rápido com a terapeuta, mas eu faço questão de ter essas conversas próximas, porque é daí que a gente vai identificar, né, qual que é o objetivo, qual que é o perfil, como que a gente vai motivar e reter essas pessoas. Então eu não abro mão disso, embora tenha aí pessoas muito boas que me dão suporte na operação, tem as especialistas aí de atendimento que são mais sêniores e conduzem os processos da operação, mas essa parte mesmo do contato próximo para esse desenvolvimento eu não abro mão, e algumas outras partezinhas ali que eu ainda seguro, mas Mas vai, que o tempinho faz. Que bom. Gente, super obrigado, excelente bate-papo. Voou super rápido em um tema que vocês são experientes, excelentes referências aí. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm construindo unidades, prosperando, construindo times, desenvolvendo. Costumo dizer que a gestão de pessoas ou ela constrói ou ela destrói. Então, claramente vocês têm aí construído com qualidade operação. É um tema que agrega muito. O prazer aqui estar com vocês. Obrigada, Muito obrigada pelo obrigada. convite. Gente, foi nosso primeiro BudaCast, um prazer, são temas interessantes para todos que são gestores de negócios, franqueados, franqueadores e temas que envolvem as operações, especialmente da rede Buda Spa. Um grande abraço e até a próxima. Divã com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community. Você e sua franquia cada vez melhores.